Existem algumas medidas difíceis de ser definidas. O próprio Deus, em um determinado momento, desafia Abraão a contar as estrelas dos céus, se ele pudesse contar. A palavra de Deus também fala sobre a impossibilidade de contar a areia da praia, do mar. E muitos elementos, pela sua grande quantidade, tornam impossível ao ser humano saber o tamanho do universo e outras coisas mais. E algo que para o ser humano é difícil de mencionar, difícil de medir ou impossível de medir, é a bondade de Deus. Quanto Deus é bondoso, a capacidade perdoadora de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra um pequeno retrato da dimensão do amor e do perdão de Deus no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo 33, quando conta a história de Manassés, que diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi, a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Veja a profundidade dessa história. Manassés era filho de Ezequias, e Ezequias foi um dos melhores reis que Judá teve, a nação de Judá. Foi um dos melhores reis e ele foi obediente ao Senhor. Mas aí nasce Manassés, e quando Ezequias morre, Manassés toma o seu lugar, e era um menino ainda, 12 anos de idade. Mas ele já era veterano na maldade. E a Bíblia coloca Manassés como o pior rei de toda a história de Judá e de Israel.
E esse rei, as maldades dele enumeradas aqui, que nós acabamos de ler, e que nós vamos relembrar, era algo de absurdo. Ele levantou altares aos Baalins. Ele fez postes ídolos, coisas abomináveis a Deus. Ele edificou altares no templo do Senhor. Ele queimou seus filhos como oferta a deuses estranhos. Ele praticava feitiçaria. Ele pôs uma imagem de escultura no templo. Ele matou muita gente, encheu Jerusalém de sangue inocente. E aí Deus se cansa da maldade de Manassés e envia o exército assírio e ele é preso. E ele é levado preso para a Síria. Mas quando ele chega lá na Síria, ele está ali talvez num porão escuro, numa masmorra, e passa um dia, passam 2 dias, 3 dias, e um dia Manassés acorda e resolve olhar para cima. Ele que até então era um bicho, um monstro, ele começa a olhar para cima e alguma coisa de Deus começa a borbulhar no coração de Manassés. E ele começa a perceber que havia feito coisas erradas na vida. Aí, agora, ele começa a perceber. E aquilo vai incomodando ele, ali naquele lugar de sofrimento. E ele começa então a clamar. Ele começa a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu errei muito. Senhor, eu edifiquei altares. Eu coloquei imagens dentro do seu templo. Eu sacrifiquei os meus filhos em altares a deuses estranhos. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. E passou 1, 2, 3 dias, um mês. Manassés dizendo: Senhor, me perdoa. E Deus perdoa Manassés. E Deus faz Manassés retornar novamente ao seu reinado. E Manassés volta a ser rei de novo em Jerusalém, porque Deus o perdoa. E quando eu vejo que Deus perdoou Manassés, eu percebo que Deus pode perdoar a você, Maria, José, João, Pedro, Antônio, Francisca, Teresa, Joana, Maristela, eu. Deus pode perdoar qualquer pessoa. Basta que clame, basta que diga: eu errei. Deus perdoou Manassés. Deus quer perdoar, Deus quer salvar. Coloque-se diante de Deus. Peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar. Ele vai te reconduzir a um lugar onde você deveria estar sempre, que é diante da presença dele. Esse Deus é maravilhoso. E que ele abençoe a minha e a sua vida sempre. Quero te pedir que você esteja se inscrevendo no canal, dando um like,
para que este canal possa ser disponibilizado para outras pessoas e tenha um alcance maior. Deus o abençoe.